Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre o filme A Criada, criado por Park Chan-wook. Ele é um filme de drama, romance, ambientado nos anos 30 e ele é um filme incrível. Na sinopse, o filme se passa na Coreia dos anos 30, influenciada pela cultura japonesa. E nossa protagonista, Suk-hee, ela é criada de uma princesa, a Hideko, e ela parece ser meio bobinha, ingênua, só que o plano dela, junto com um vigarista, é mandar ela para um hospício e tomar posse do dinheiro deles. Mas ela acaba se apaixonando pela princesa. Então, o filme é dividido em 3 partes. O foco do vídeo de hoje eu vou falar somente da parte 1 para não dar muito spoiler. E a parte 1 mostra bastante a nossa protagonista, a Suk-hee, tentando convencer a princesa de que o conde, que é o companheiro de crime dela, a casar com ela, para eles conseguirem o dinheiro dela e colocarem ela no hospício. A primeira parte do filme, ela toma mais ou menos a metade do filme. É a parte mais comum do filme, assim, a parte que tem mais proximidade com a narrativa clássica e é a parte que talvez menos cause impacto, assim. Ela é bem linear e aparece bastantes planos abertos para você se ambientar também, para conhecer os personagens. Mas o roteiro nessa primeira parte nos dá umas pistas, logo no começo, de que na nossa hierarquia de conhecimento do roteiro, nós estamos muito atrás dos nossos protagonistas. A gente é o que menos sabe das coisas que estão acontecendo. Todos os protagonistas, eles têm um mistério, alguma coisa que não é apresentada pra nós logo no começo do filme. Por exemplo, a princesa aparece como uma pessoa que não tem muito conhecimento, ela parece uma criança em corpo de adulto no começo do filme. E a criada, mesmo a gente sabendo dos planos dela, ela não mostra tudo que ela sabe. Mas logo no começo do filme a gente vê a criada como uma pessoa meio bobinha. E a gente meio que se identifica com ela, que ela é meio deslocada das outras criadas. E como a protagonista, que é a criada, ela é mais parecida com a gente, ela causa uma identificação. A gente fica ligado com ela, a gente começa a criar uma conexão com a nossa personagem. E a gente quer descobrir o porquê que tais coisas estão acontecendo, a gente quer descobrir os mistérios da casa, a gente quer descobrir o porquê que ela é daquele jeito, porque que a princesa é daquele jeito. E a história também do conde, que é o vigarista que tá junto com ela. A gente no começo não conhece nada e os pontos de vista geralmente são bem explicativos para esse sentido, que o diretor usa bastante. Além disso, o diretor utiliza bastante longos planos e a movimentação dos personagens é bastante bem ensaiada e bem sensível também. Na primeira parte a gente vê o crescimento da relação entre a criada e a princesa. A gente vê uma sensibilidade muito grande do diretor com relação a conhecer as personagens, a relação entre elas e como vai evoluir essa relação entre elas, que é a parte principal do filme, a parte mais importante e a parte que talvez mais interesse, assim. A relação entre as personagens pro ato 1, ela é bem interessante de se ver de um ponto de vista cinematográfico, com o trabalho de câmeras e trabalho de enquadramento das câmeras. Eles utilizam no começo planos bem abertos, o que mostra o distanciamento entre as duas personagens, elas não se conheciam ainda. Na medida que essa primeira parte ocorre e vai passando, a gente vê os planos se tornando planos detalhes, planos dos olhos, do corpo de cada uma, e essa conexão entre elas vai se afunilando, assim como o enquadramento que a gente vê no cinema. Após o momento de conhecer as duas personagens juntas, ocorre um momento de nervosismo da criada com relação ao conde e à princesa. Porque o plano da criada e do conde é fazer a princesa se apaixonar pelo conde, mas a criada sente ciúmes, ela começa a se apaixonar pela princesa. Então, quando o conde coloca o plano em ação, a criada começa a agir com ciúmes, e isso é bem perceptível além da atuação da atriz, é claro, no movimento da câmera e na velocidade dos cortes. É bem interessante ver essa mudança drástica, porque antes eles mostravam muitos planos abertos, muitas sequências longas, sem muitos cortes. E no momento que essa ligação entre as duas se intensifica, a gente vê essa agilidade maior
ver um movimento maior de câmeras, ver a atriz correndo e essa contraposição de lento, rápido, faz a gente se sentir mais angustiado, né? Se fosse tudo acelerado, assim, a gente não daria muita bola pra criada. E como a gente criou uma ligação com ela e quer ver as duas juntas, a gente acaba criando sentimentos pela personagem e começa a torcer por ela. E no final do primeiro ato a gente vê uma mudança de roteiro muito drástica, que só é explicada mais pro final do filme, mas é bastante interessante. Eu acho que eu nunca tinha visto algo num filme desse jeito, assim, que nos entrega várias coisas na hora, assim, a gente não ganha pistas, a gente não sabe antes do personagem, a gente descobre tudo junto com o personagem, isso é bem interessante, pra surpreender quem tá assistindo. Porque na narrativa clássica, em filmes de suspense e mistério, a gente recebe algumas informações que os personagens não recebem. Então, quando vai acontecer alguma coisa, a gente sabe que vai acontecer e a gente fica angustiado para que o personagem não faça tal coisa, que a gente sabe que não é pra fazer, mas eles não sabem. Então, esse filme quebrou um pouco isso, porque tudo que eles entregaram foi junto com o personagem. Então, a gente descobriu junto com eles. Isso foi uma coisa bem interessante, foi uma experiência muito boa, porque é algo que surpreende, né? A gente não fica tão ansioso com o personagem. Eu minto, a gente ficou ansioso, mas pelo personagem errado. É tipo, a gente acha que vai dar errado para um personagem e dá para outro, porque a gente não sabe o plano como um todo. A gente só segue o que o filme nos entrega. E o filme nos entrega no primeiro ato um plano e logo no segundo ato já quebra totalmente esse plano. Por fim, o primeiro ato é geralmente a gente andando junto com a protagonista criada num romance proibido entre ela e a princesa, enquanto a criada tenta convencer a princesa de que o conde é a melhor pessoa para casar. Os dois se casam escondido e a criada começa a sentir ciúmes e o plano dá errado no final para ela. No final do primeiro ato, metade do filme. Mas tem a outra metade do filme que é bastante interessante, bem diferente. O filme lida muito bem com a parte da erotização, fetiche, que é bem conectado ao filme. Principalmente nos outros 10 atos, então não quero entrar muito nisso, mas ela é um drama que utiliza o erotismo de uma forma bem sensível, que não, pelo menos pra mim, não causou alguma falta de respeito a quem estava atuando ou para as personagens. E funcionou bem na narrativa, na trama da história. Ele conseguiu casar bem esse lado com os mistérios e o drama do filme. Então não foi por nada, não foi gratuito. Foi porque era parte da história e foi bem importante, e senti que se não tivesse aquilo talvez não fosse tão único o filme, seria mais além, claro, dos pontos de virada de filme, mas isso impactou mais o filme. Não foi gratuito, não foi desrespeitoso, foi bem sensível e bem cinematográfico também. Foram belos takes utilizados em todo o filme e também nas partes de relações entre os personagens. Na relação dos planos abertos, foi bem bonita a fotografia, a forma como foi utilizada as cores, o azul quando precisava de uma depressão, de uma tristeza, o amarelo quando parecia um pouco de loucura, o cinza para mostrar bastante a parte do ato 2, que eu não vou contar. Eu sou muito fã do cinema coreano, é um cinema que nos entrega suspenses e mistérios diferentes e dramas também diferentes dos filmes norte-americanos. Eles são muito mais diretos, eu acho até muito mais bonitos, assim, fotograficamente, quando comparados ao cinema norte-americano. Então, vale a pena dar uma chance para os filmes coreanos, vale a pena procurar filmes coreanos, filmes japoneses, filmes chineses também são muito bons. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, ative o sininho para mais vídeos como esse. Até mais, tchau!